Olá, boa noite. Estamos chegando por aqui hoje no canal História de Todas as Mulheres. Esperar nossas convidadas, a minha parceira Silvia. E vamos esperar também as outras pessoas, os nossos seguidores, para assistir o vídeo, para assistir nossa conversa. Irani, nossa entrevistada, já chegou. Silvia está chegando. Deixa eu tocar aqui. Agora estou. Então, boa noite. Boa noite, Tereza Roberta. Boa noite a todos que estão chegando. Hoje nós estamos para mais um História de Todas as Mulheres, que é um projeto meu, de Tereza Roberta e de Silvia Nonata. Nós somos parceira nesse projeto há 2 anos e hoje é a nossa primeira vez aqui no Instagram, né? A gente tem um canal lá no YouTube, que estão todos os trabalhos e as entrevistadas e as conversas deliciosas que a gente teve nos últimos 2 anos. Esse aqui também vai ficar lá depois, né? Mas hoje a gente resolveu começar 2023 fazendo algo novo, que é trazendo aqui para o Instagram. Quer falar alguma coisa, Silvia? Por favor, fique à vontade. Falar que assim, nesse projeto, né, o nosso objetivo é compartilhar histórias, né? Histórias das nossas personagens, né, das mulheres que a gente entrevista, e que, assim, de certa forma, essas histórias também tocam as nossas, né? Então, fiquem à vontade também para fazerem perguntas, para participar aqui da entrevista, né? E vamos receber a nossa convidada, né, Tereza? Exatamente. A gente colocou, né, só explicando no nosso convitezinho, que iam ser 2 entrevistadas, provavelmente só vai ser uma, né? A Alessandra, ela teve um problema hoje com o Instagram, não sei o que foi que houve, derrubaram a conta dela, e se ela conseguir a tempo, ela entra, se não, ela vai ficar para um outro momento. Então a gente vai convidar trazer nossa convidada aqui para a conversa. Deixa eu só chamá-la. Como a gente anunciou no nosso convite, aproveitando a época carnavalesca, os anos que a gente passou sem carnaval, em pandemia, a gente trouxe esse tema para falar de nós, mulheres, no carnaval. Deixa eu ver se ela está. Ela tinha entrado, não foi, Ana? Sejam bem-vindos. Boa noite, Josilene. Oi, entrou. Sim, vamos lá. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, pessoas. Boa noite a Então, todos. a gente quer que você comece se apresentando desde o início, quem é Irani, o que Irani, né, faz, o que ela pensa, o que ela ama. Pode ser, pode ser. Eu sou Irani Silva, sou pedagoga, especialista em História da África. Sou um pouquinho de várias coisas. Trabalho com beleza há alguns anos, acho que uns 20 anos trabalho com beleza, e aí especificamente com a estética negra, né? Trabalho com criança, sou contadora de histórias ancestrais, né? E o envolvimento com a história da cultura africana, para criança principalmente, que é um público infantil.
Professora de uma faculdade aqui na região metropolitana aqui de Perdizes. Irani, tá, tem como colocar o fone? Porque eu acho que estava melhor quando a gente estava falando antes com o fone. É porque eu estou nesse, eu não consigo colocar o fone. Você está me ouvindo bem? A gente não tá, eu não estou ouvindo bem, não. Está meio cortando, Irani. Não está saindo muito a voz. Então, vou fazer o seguinte, deixa eu sair e voltar para ver se eu consigo falar melhor. Tá bom? Ok. Só um minuto. Tá bom. Tá bom. Tá. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. E assim, né, só contextualizando que as nossas entrevistas anteriores, né, que na verdade já tem 2 anos, né, Tereza, que a gente está com esse projeto, e as entrevistas elas estão no nosso canal no YouTube, que é o canal História de Todas as Mulheres, então lá vocês vão poder encontrar, né, as entrevistas anteriores, né, tem muita conversa bacana lá. Então, aproveito para convidar vocês para acessarem o YouTube. A gente veio para o Instagram, né? Para fazer um teste em relação a tempo, em relação à interação, né, com as pessoas, né? Mas as entrevistas estão todas lá no YouTube. Isso, que aí o que acontece é que a gente faz uma entrevista por mês, né? O único mês que a gente não fez a entrevista é em janeiro, né? Então, desde que a gente começou, tem 22 entrevistas, né? Porque são 24 meses, 22 entrevistas, né? E cada mês com um tema diferente e com uma mulher diferente, ou mulheres, né? Deixa eu chamar ela de novo para ver se agora vai. Vamos ver agora. Será que está me ouvindo bem agora? Ah, melhorou, viu? Melhorou. Melhorou. Vou ficar aqui mais próximo aqui à câmera para poder, porque pelo telefone celular é um pouco mais difícil. Bem, só continuar a falar. Deixa eu voltar a falar. Então, sou professora universitária, trabalho na área de pedagogia, numa faculdade aqui, né, na cidade de Igaraçu, aqui próximo. Sou filha de Dona Iraci, viva, aos 92 anos, com toda a saúde e alegria do mundo. Filha do senhor Otalício, um senhor que hoje estaria com 100 e poucos anos, de muita alegria e muita sabedoria. Sou uma família onde impera as mulheres são as matriarcas da casa, somos aqui próximos 3 mulheres, mas temos mais 2 irmãs mais velhas que moram um pouquinho distante de São Paulo e alguns outros. Mas assim, quem manda na casa mesmo são as mulheres. E somos uma família muito unida e uma família que tem uma tradição de estar muito agregado e se apoiando. Então, somos essa família Silva, junto com a família Caetano. Essa sou eu. Muito bem. E como é que a sua vida se entrelaçou com o carnaval? Olha só, a gente não é uma família de muita tradição de festas, de folclore, de coisas populares. Nós não somos uma família brincante. A gente não é uma família que vem dessa tradição. Eu acho que quando eu tento lembrar deste carnaval, principalmente do carnaval, porque eu sempre fui envolvida com uma cultura de alguma forma, durante toda a minha vida, né, desde a adolescência, sempre envolvida com algo que é ligado à cultura. Primeiro com a dança popular, junto com as minhas irmãs mais velhas, e a gente participava de alguns grupos de dança popular, e depois foi indo para os movimentos negros, movimentos de militância, da questão negra, e aí a gente eu fui me envolvendo com a cultura de uma forma geral. Então, nossa família, quando eu vou pensar nessa cultura ou nessa tradição, principalmente do carnaval,
que para mim é muito importante, porque eu sou uma pessoa que nasci próximo ao carnaval. Minha mãe conta que a saída da maternidade com 3 dias de nascida foi exatamente no sábado de Zé Pereira. Então, eu estava indo para casa, às 4 com o galo indo e indo para casa. Então, para mim, esse é um momento muito festivo. Para mim, é um momento do meu aniversário, então tudo fica mais brilhante, né? Então, o carnaval, quando chega pra gente, ele chegou pra mim, assim, quando eu vou pensando lá atrás, na minha infância, é sempre ouvindo Capiba, no disco, né, no LP, onde meu pai tinha um prazer de todo o carnaval, era aquele mesmo disco que ele colocava e ficava tocando as marchas de Capiba, as músicas de Capiba, ele fazendo aquele molha-molha com o cano de PVC, para que a gente pudesse brincar, para a gente não ir para a rua, mas a gente pudesse brincar já que éramos uma família bastante grande. Irani, você falou isso aí, eu queria saber, porque assim, para mim isso é uma coisa típica, pelo menos que eu me lembro de Recife. Uhum. Eu não sei se Silvia é de Fortaleza. Lá em Fortaleza também tinha, Silvia, essa coisa do molha-molha, do mela-mela, que a gente saía, ou não? Tinha? Na minha infância, assim, tem uma lembrança muito boa de infância, de adolescência, né? Do famoso mela-mela, né? Até se alguém quiser comentar aí também, né? Dizer nos comentários, participe, pessoal. Desculpa, mas é só para contextualizar, né? Porque nem todo mundo não sei se no Brasil todo tem, quer dizer, não tem mais, mas se tinha quando eu estava na infância. Foi por isso que eu me lembrei agora. Pois é, então essa é a minha memória mais longa do carnaval na minha casa. Então, eu vim ter contato com essa questão do folclore, do carnaval, de outros fogueiros, do afoxé, do maracatu, tudo um pouco mais tarde. Então, assim, a gente sempre teve contato. E uma outra coisa também que eu acho que era tradição da nossa família, no carnaval, eram as férias que passávamos na casa da minha tia. Minha tia morava no centro do Recife, ali na Dantas Barreto, não, na rua que fica por trás da Dantas Barreto. E eu lembro, assim, muito pequenininha, tipo 6, 7 anos, ir para a casa dela passar os 3 dias de carnaval e sentar na calçada para ver os bois passando, porque passavam ali na Dantas Barreto, e vendo os outros fogueiros, e o índio, o maracatu rural, o maracatu de nação. Então, eu tinha essa lembrança de ver o carnaval ainda muito pequena, mas não participava, porque a minha família não era uma família que tinha essas tradições. E aí, quando a gente foi crescendo, foi ficando um pouco mais velha, a gente foi tendo contato. E aí, a gente começou primeiro com os afoxés, né, de participar, o Alafinhoió, que é uma afoxé tradicional aqui em Olinda. E a gente, assim, eu lembro muito jovem, adolescente, 13, 14 anos, sair com minhas irmãs para ir para o ensaio do Alafim e outros afoxés que existiam aqui, que ainda existe, na verdade, né? E a gente ia muito para esses lugares. Então, esse contato com a cultura popular, ele veio na minha adolescência, praticamente, com minhas irmãs, né? Ligada também com a questão do movimento negro, né? A questão de você estar participando das atividades ligadas à questão negra, né? Então, ele vai chegando para mim a cultura a partir desse olhar das questões, quando a gente vai se apropriando também, né, da questão da etnia, né? Quando a gente começa a se perceber enquanto pessoa negra, aí a gente vai tendo um contato mais próximo a essa questão cultural também. E aí, depois de um tempo, foi que foi chegando o maracatu, participei apenas como um personagem, um brincante mais simples de um maracatu durante 10 anos, que era o maracatu de Paiadão, que é um maracatu também tradicional. E participei, acho que mais de 10 anos. Depois, agora, recentemente, participando do Linda Flor, como segurando a boneca de cera, que é algo bastante significativo dentro do maracatu.
Eu queria que você explicasse, porque para quem não entende, eu, por exemplo, você disse que eu sou a dama do passo, não é? Você disse eu sou a dama do passo. Não é isso? É, Eu só sei o que é, o que eu vejo, mas eu não sei o que significa. pois é. O maracatu, ele tem alguns, na verdade, o maracatu ele remete a uma corte real, né? O maracatu ele é uma corte real. E tem muitas diferenças, a gente vê por aí alguns grupos percussivos no centro do Recife, a gente sempre está tocando e a gente confunde, e tem outros grupos que saem, que a gente acha também que é maracatu, nem necessariamente não. Porque os maracatus, na verdade, os maracatus de nação, eles têm um envolvimento com o candomblé. Eles têm uma ligação direta com o candomblé. E quem faz exatamente essa ligação é a boneca. Ela seria a representação do orixá dentro da avenida. Então, o cortejo real que sai na rua, ela tem alguns personagens bastante importantes, como o rei, a rainha, né? Que a rainha, o rei de Congo, né, homenagem ao rei e à rainha de Congo. Sai alguns personagens como o tem uma corte de condessa, de conde, de gostales também inserida nesse cortejo. Existem alguns personagens como as catirinas, que são alguns brincando, chamam a baiana rica e a baiana pobre. Seria aquela negra que estaria, vamos dizer assim, dentro da hierarquia de uma senzala, ela estaria na lavoura, no corte da cana, e aí a baiana rica seria aquela que estaria dentro da casa grande, servindo aos senhores, por isso está mais bem vestida, está mais próxima a sua vestimenta aos seus senhores e tal. Então são personagens bastante importantes. E aí a Dama do Passo, que é a que eu saio, ela carrega exatamente a calunga. E a calunga não é uma boneca qualquer. Ela é uma boneca que ela passa por alguns preceitos religiosos como uma pessoa. Então ela entra de quarto dias antes do carnaval. Ela recebe, como eles chamam, uma obrigação. Ela recebe, o orixá que ela representa é alimentado, certo? Então serve todo um preceito religioso, ela é recolhida. A pessoa que, no caso, o nosso mestre, o mestre do maracatu, que é a pessoa que toca, que canta, que rege, na verdade, entra de quarto também junto com a boneca, ou às vezes. E aí, essa boneca sai alguns dias antes do carnaval e ela não é todo mundo que pode pegar, ela não deve ficar, não fica em mão. Então, não é todo, para mim pegar, mesmo não sendo do candomblé, apesar de ter toda uma ligação muito próxima à religião, não sou do candomblé, eu não sou feita dentro do candomblé, como algumas pessoas chamam. Mas para mim pegar essa boneca, eu precisou que houvesse um jogo. Precisou jogar o pai de santo que recebe essa boneca para ser alimentado, para os preceitos, foi jogado para que autorizasse que eu pudesse pegá-la. Então eu tenho todo um respeito por ela. Nesse período também tenho todo um resguardo para que eu possa ter. É o encontro, assim, é o encontro do sagrado e do profano, né? Eu estava pensando exatamente nisso. É sagrado. É totalmente sagrado. Ela é a ponte, dentro do maracatu, ela é a ponte do sagrado e do profano. É ela que vai lá, na frente do cortejo, protegendo todo o maracatu. Então, se ela não é bem alimentada, se ela não é bem cuidada, provavelmente esse maracatu não vai ter muito êxito. Então, neste ano, especificamente, só saiu a calunga, que a gente chama de calunga, só saiu a calunga da orixá, da minha orixá, que é o Oxum. São 3 calungas no meu maracatu, e neste ano nenhuma outra conseguiu sair, porque ela não autorizou. Veja como parece uma coisa boba, mas não é.
Então, houve um jogo e ela não autorizou nenhuma outra calunga a sair. Só saiu a calunga de Oxum, que foi a que eu saí. Então, para mim é um privilégio muito grande e uma responsabilidade também muito grande. Porque aí eu estou carregando ali algo cheio de axé. É isso que eu ia perguntar. É uma responsabilidade grande, tem toda uma questão aí pessoal sua, né? Você faz estando da própria responsabilidade. E depois que você entrou, né, nesse maracatu, porque eu sei que você já né, tinha outro, você entrou foi em decorrência do trabalho, do que você já tinha estudado sobre a história da África, sobre sua militância, ou não? Não. Nesse maracatu especificamente, eu fui convidada, porque esse maracatu ele tem ele tem 38 anos, só que ele é um maracatu muito pequenininho e foi dado, assim, foi herança do mestre, a ex-sogra do mestre, do nosso maracatu, ao falecer, que era a rainha do maracatu, ela doou o maracatu para ele, pediu para que ele preservasse a cultura. Uma cultura que fica ali lá no alto do Boriti, ali do lado da Avenida Norte, naquela região por ali. Foi a origem desse maracatu, daquela região de Casa Amarela, Águas Compridas, por ali naquela região. E aí ele herda essa tradição e vem assim ao longo dos anos colocando o maracatu na rua para que a tradição ela não se perdesse. Tá? Diga. Eu queria, porque agora eu fiquei pensando, você falou que você foi convidada para trabalhar nessa questão da preservação. Como é feito o trabalho, por exemplo, né, e aí, porque aí mistura com a sua militância, com tudo que você já fez, esse trabalho, especificamente né, desse maracatu, imagino que isso deve seja espalhado em outras manifestações culturais, na comunidade. Por exemplo, tudo isso que você falou, dessa ligação com a ancestralidade, com o sagrado, né, que a gente não está, né, no caso, não tá, quando vai para o carnaval, aquilo ali é só um momento que tem toda uma história por trás. Né? Então, assim, eu sei que, por exemplo, no maracatu rural é a mesma coisa, as pessoas passam um ano inteiro, como as escolas de samba, vamos dizer, que a pessoa passa um ano inteiro fazendo a sua roupa e tal. Tem uma história ali por trás, né? E aí só a pontinha do iceberg, né? Isso, que a gente vê. exatamente. Aquele é o momento. Então, pode ser que você não saiba responder, mas esse trabalho é feito na comunidade que está envolvida com o maracatu, por exemplo. Todo mundo sabe dessa história, por exemplo, que você acabou de contar para a gente aqui da calunga, da importância da calunga, de onde veio o maracatu, o rei, a rainha, enfim. Sim. Olha só, o ideal para que todos esses grupos, né, essas agremiações, esses grupos, essas nações, isso seria o objetivo social, né, dessas agremiações, né, trazer não só a festividade, a parte glamourosa, né, de você ir para a avenida, de você estar ali, mas também trazer e fazer essa manutenção da cultura, né, dentro das comunidades, porque não só vai valorizar a cultura, como valoriza também a comunidade. A partir do momento que eu pego um jovem, eu pego uma jovem, eu pego uma senhora, eu pego um senhor, que está ali ajudando de alguma forma para que o maracatu saia, né, com trabalhos diversos, na costura, na manutenção dos adereços, na questão da percussão, cada um com sua função. Quando isso existe, normalmente, em geral, a maioria dos maracatus em geral, ela tem normalmente ligada a uma casa de candomblé. Normalmente. Normalmente os maracatures são criados em torno dessas casas de candomblé. Então, se você vai pegar o que tem o Porto Rico aqui no Pina, ele é ligado a uma casa de candomblé. Ligado. No nosso, a primeira pessoa que criou o maracatu era pai de santo. Tá?
a pessoa que faz a manutenção desse maracatu hoje, ele não é pai santo, mas ele é do candomblé, ele tem muitos anos. Então, são sempre pessoas que estão ligadas diretamente à religião. Eu estou falando dos maracatus de nação, né? Porque tem os maracatus que são coisas, são um outro foguete. Mas, então, em geral, o candomblé, como sempre, né? As casas de matriz africana, são elas que fez a manutenção da cultura como um todo no nosso país. Então, quando a gente pensa em cultura, se a gente vai para outras cidades, com outros foguetes, com outras questões culturais, a gente vai encontrar também em volta pessoas ou ligadas à questão da religião de matriz africana ou muitas vezes ligada à Igreja Católica, né? A gente vai pensar em outros folguedos, a gente vai pensar também que está ligado a alguma coisa à religião. E quando a gente pensar, às vezes tem essa junção da questão, que aí eu gosto de chamar, de, sabe, você ter essas duplas pertenças, né? De você estar dentro do candomblé, mas também você ter a religião católica como algo que lhe norteia, né? Você vai encontrar um monte de pessoas que vão estar com essa dupla pertença, né? E que as pessoas confundem muito, mas que as pessoas sabem exatamente o que estão fazendo. Estão cultuando seus orixás, seus ifícios, mas estão também cultuando Nossa Senhora e tal. Quem faz isso com muita perfeição é o povo baiano. O povo baiano vai à igreja e você vai encontrar até irmandades religiosas católicas que são formadas por mulheres, principalmente mulheres e mulheres de alorixás, né, como a Boa Morte. Né? Sim, estava pensando nisso, estava lembrando da Irmandade da Boa Morte. A Boa Morte é um exemplo muito claro dessa questão da dupla pertença. Então, normalmente os maracatus, principalmente os maracatus, eles vão estar ligados. Os maracatus rurais, eles já estão mais ligados, muitas vezes, ao invés de estar ligado ao candomblé, apesar de também estar dentro da religião de matriz africana, ele está ligado ao que a gente chama a essa coisa mais indígena, junto com a questão negra. O maracatu rural, ele tem aquela boneca também, muitas vezes ela tem um significado também, mas não mais ligado ao candomblé, tá? Mais ligado a algo mais indígena, misturado também com o candomblé. Então, aí você sempre está ligado. Em geral, as pessoas, elas têm toda uma preparação religiosa para isso, né? Quem está prefeito, em geral, antes do carnaval, vão fazer limpeza, né? Fazer limpeza para sair para o carnaval. Alguns grupos, eles fazem um verdadeiro pedido, né? Para alguns orixás, para poder sair do carnaval, né? Então é preciso você pedir permissão também para sair. Então não é de qualquer jeito que você botou a roupa e sai, né? Você precisa ali ter um pedido para que você consiga sair na avenida com sossego. É uma questão de identidade, né? O que está por trás é isso, né? O que está na base é a identidade, né? Isso. As pessoas acham isso, que é só a cultura da pessoa, né? As pessoas, às vezes, quando vê só o brilho, o glamour, né, as coisas, elas imaginam que é só a festa pela festa. E é também, né? Porque quando você sai na avenida, você sai para a alegria, para trazer felicidade. Você vê a alegria das pessoas tocando, né? A vontade, né? Principalmente quem toca. A gente saindo no brilho é muito bonito. É uma emoção inenarrável. É uma emoção fora do comum. E aí o mais engraçado, quando a gente está na avenida, a gente meio que se transforma. Então você termina, as pessoas dizem assim, não era você ali, não era você. Então eu escutei isso esses dias, né, quando a gente fez uma apresentação no domingo e fez na segunda-feira. A gente fez a abertura da Noite dos Tambores Silenciosos, fomos a primeiro maracatu a abrir. E no domingo
que a gente foi para a avenida para concorrer, né? As premiações que a prefeitura faz e tal. E aí foi muito engraçado que o maracatu sai todo e eu fiquei sozinha no meio, dançando com a boneca. Né? E aí foi muito engraçado que depois o mestre diz assim, não era você não ali não. Você tava muito concentrado, não era você. Que você vê essa energia, você termina, é uma emoção tão grande que você parece que você se desliga de todo mundo e de todos e só escuta a batida do tambor. O tambor pulsa igual ao seu coração. Você está me dizendo, então, que não deixa de ser um ritual. Também. Para algumas pessoas pode até não acontecer dessa forma, porque cada experiência é única para cada um, né? Cada brincante vai ter uma experiência única. Como eu tenho uma ligação muito próxima à questão do candomblé, mesmo não sendo do candomblé, mas tenho essa ligação, né? Eu sei quem é o meu orixá, que rege. Eu tenho muito respeito pela religião. Eu tenho muito cuidado com as coisas do orixá, mesmo não participando, mesmo não indo. Né? Mas eu entendo que eu fui escolhida para isso. Não foi uma coisa só, eu disse, eu quero sair, eu quero ser isso. Não foi assim. Tá entendendo? E ter sido escolhida, como isso mexe com a mulher irani? Você vê assim, um antes e um depois? Sim, parece brincadeira, mas lhe dá um certo poder. Esse sagrado, para a gente é muito importante. Para a gente mulher, eu acho que ainda é maior do que para alguns homens. Vou dar um exemplo da minha orixá, né, que é o Oxum. Oxum tem muito. Hoje eu me vejo, quando eu penso que ela me rege de alguma forma, eu penso em toda a minha vida, toda a minha trajetória de vida, como eu consigo perceber, né, essas nuances, né, parecidas com a do orixá. Vou dar um exemplo. A orixá, o Oxum é uma orixá materna, uma orixá ligada à beleza, ligada à maternidade, ligada a essa questão de juntar, às vezes ligada à bruxaria, né? Oxum tem várias características. E aí, quando eu vou parando para olhar para a minha trajetória de vida enquanto pessoa, eu estive sempre ligada a essas coisas que o Oxum gosta. Um exemplo. Eu sou cabeleireira de formação há mais de 20 anos. E sempre trabalhei com essa beleza, com esse brilho, trazendo essa modificação, né, dessa mulher que às vezes vai entrar no salão entristecida, meio chateada. Eu digo sempre que salão é um lugar de pessoas que às vezes entram doentes e a gente tem esse poder de sair renovada, né, bonita, com um novo corpo, com uma nova cor, com um novo brilho. Então, está ligado a essa questão da Oxum também. E aí, eu trabalho há mais de 16 anos com educação infantil. Então, pela manhã eu trabalho com educação infantil, à tarde eu estava trabalhando com o salão e à noite dando aula na faculdade. Então, eu vou fazendo essa trajetória meio maluca de vida, mas que Irani, me lembrei agora, essas três, de manhã com a educação infantil, à tarde no cabeleireiro, de noite a professora. Essa é a mesma mulher ou são mulheres diferentes? A gente termina sendo personagem diferente para cada coisa, né? Mas ao mesmo tempo é uma Irani só. Mas, assim, parece coisas totalmente diferentes, mas ao mesmo tempo ela tem uma ligação. Porque, um exemplo, ao trabalhar com educação infantil, que está ligada a essa maternidade, lá de Oxum, né? Eu trabalho com crianças muito pequenas e eu não sou mãe biológica, eu não tenho filhos biológicos. Mas sempre criei meus filhos. Tive uma filha de criação que faleceu já um pouco mais da adulta. Mas sempre criei meus sobrinhos, sempre tive crianças à minha volta. Então, eu sempre tive esse lado materno, ao lado materno da Oxum, sempre esteve presente. A minha mãe brinca muito comigo, diz assim, que eu não fui mãe biológica porque eu sou mãe do mundo. Ela diz, você é a mãe do mundo, você é a mãe de todos.
Então, eu tenho essa ligação dessa maternidade, essa maternagem muito próximo a mim. E termino também reverberando isso também para os meus amigos, para as pessoas que estão próximas a mim, para os adultos. Então, eu sou muito materna também para as pessoas que são próximas. Sou brava também, tá? Mas eu sou bem materna. E aí, quando eu vou para essa questão da beleza, ela também está ligada a esses shows. Tanto, mesmo não sendo do candomblé, eu sempre fui essa pessoa que foi autorizada a cortar cabelos de pessoas do candomblé, porque também é muito difícil para quem está da religião, porque tocar na cabeça é algo muito sagrado também para quem está na religião. E eu sempre fui autorizada a cortar os cabelos das mulheres. Assim, eu falei com minha mãe de santo para ver se você podia cortar meu cabelo. Então, eu sempre tive clientes que eram do candomblé, né? E sempre fui autorizada, porque eu tenho essa ligação também de estar próximo a esse orixá. Então, o orixá, eu fui escolhida também não foi o acaso, não é um acaso qualquer. Eu sempre tive essa ligação com o orixá, mesmo não sendo do candomblé, mas eu sempre estive junto de pessoas do candomblé, sempre estive em volta da cultura, né, como um todo, e também sempre estive junto desse sagrado, mesmo não cultuando propriamente, mas sempre fui aquela pessoa de os amigos que eram do candomblé, de poder ajudar, de poder presentear a orixá, e é o caso da orixá, da minha amiga, que toma conta da Leopoldina, que é da boneca de cera desse maracatu, que ela é a orixá dela que toma conta, e foi ela que passou para mim. Do mesmo jeito que a minha outra irmã, ela é a rainha do maracatu. Em geral, a rainha do maracatu e o rei são pessoas ligadas também ao candomblé, e não pode ser qualquer pessoa. E eles foram autorizados a sair do maracatu, mesmo não sendo do candomblé. Eu Então, tudo tem uma estou conexão aí, pensando, qualquer. eu tô pensando assim, que quando você, né, trabalha como cabeleireira, por exemplo, né, quero fazer aqui um paralelo com o Oxum, porque o espelho de Oxum, né, não diz só sobre a vaidade, mas diz sobre a identidade, né? Ele simboliza a identidade do que se é, do que se quer ser, a autoimagem, né? Então, tudo a ver com o que você está falando aí sobre a sua história, né? Seja quando você está lecionando, seja quando você está embelezando, né? Você está trabalhando com a identidade das pessoas, né? Exato. Nunca foi muito fácil trabalhar com essa questão identitária. Caiu. Não está Tá, chegando som. Está conseguindo me ouvir é, agora? é, é porque agora deu uma falhada que chega, deu uma rodadinha assim no. Você também está. Silvia, eu estou aqui sem nenhuma ligação com hora, tá? Eu não tenho a menor ideia de quanto tempo a gente ainda tem. No... 9h40, a gente tem aí 20 minutos, hein? Ok. Então é isso. Eu estou conseguindo me ouvir bem, né? Estou vendo vocês sumirem de Tá, vez em foi quando. só uma hora que deu uma travada mesmo, mas tá assim. Pois é, então essa questão da ligação do Oxum, ela parece algo que, assim, mesmo eu não sendo uma pessoa que estou frequentando um terreiro propriamente dito, mas eu sempre tive essa ligação. As pessoas sempre me procuravam, e o mais engraçado de tudo isso é que sempre as pessoas, ao me encontrar, sendo do candomblé, elas me reconheciam enquanto uma pessoa da religião, mesmo não sendo. Então eu já tive muitas situações assim, de as pessoas pedirem a bênção, pedir para me benzer, me reziar. Eu não sou isso, não sei rezar. Então eu já tive situações assim, dessas pessoas poderem ver esse orixá, mesmo eu não tendo essa ligação tão direta, e as pessoas conseguirem ver, né, para além da Irani, né, ver essa orixá. Eu, quando estou, né, com a roupa, né, da Dama do Passo,
é muito engraçado. Quando eu paro, eu fico parada assim. Eu normalmente guardo a boneca bem guardada para não ficar exposta e tal. E muitas pessoas param para se pedir a bênção. Muitas pessoas. E como a vestimenta, a roupa, ela tem toda uma alusão à questão do orixá, então é muito, muito fácil as pessoas pedirem a bênção e tocar na boneca com muita reverência. E aí eu tento também dar muito, devolver essa reverência para essas pessoas, porque elas estão vendo algo sagrado, e é sagrado, né? Quem consegue reconhecer isso? Então, é muito fácil, senhoras, pessoas mais idosas principalmente, chegarem perto da boneca para pedir a bênção, né? Eu fico um pouco constrangida, primeiro porque eu não sou do candomblé, porque eu sou muito jovem, né? E essas pessoas, às vezes, têm idades de santo e tudo mais. Então, é muito fácil eu encontrar essas pessoas que pedem a bênção, que reverenciam essa boneca, porque sabe a importância dela dentro do maracatu. Algumas outras pessoas vão olhar e vão ver só uma boneca de pano, né? Muitas vezes de pano, que não tem muita importância, mas eu tento trazê-la, quando eu trago ela para a avenida, eu trago ela com essa reverência, né? Trazendo ela para abençoar também quem está do outro lado, como espectador, né? Que está me olhando, que está abrindo o maracatu. Uhum. Então, assim, o que eu agora estou, não sei se eu posso concluir, é que a sua história com o carnaval, ela começou, né? Você falou do afoxé, depois do outro maracatu, que você participou, e agora desse. Então, ela está perpassando também a sua questão cultural e da sua identidade. Sim, sim. Até a Porque não identidade. é carnaval, é o carnaval enquanto tradição negra, África, toda essa ligação ancestral também. Sim, até questão religiosa também, mas a tradição religiosa. Que Sim, a gente vai percebendo que ela vai chegando para você. Não é você que escolhe um orixá, não é você que escolhe, ela que escolhe. Tá? Então, quem é do candomblé sabe, não é você que, eu queria ser do Xuco que é brilhante, eu queria ser de olhar que é brava. Não é isso. Não é desse jeito que acontece. Então, o orixá que escolhe. Você tem uma ligação familiar, vamos dizer assim, ancestral, né, de descendência. Você vem daquela origem ali, daquele povo que cultua aquele orixá. Você tem lá matriz daquele povo. Então, não é algo qualquer. Você tem um pedaço lá da mãe África junto de você. Então, a nossa família, apesar de não ter nenhuma ligação com o candomblé, não ter nenhuma ligação com a cultura, mas a gente termina, principalmente nós, as mulheres da casa, a gente tem essa proximidade junto com esse universo. Né? Esse universo. É tão engraçado isso, porque minha mãe hoje é uma mulher muito católica, então ela é muito próxima à Nossa Senhora, mas ela tem um quê que, vamos dizer, que a força do candomblé, ela seria uma Yalorixá extremamente poderosa, da cura. Ela tem uma mão que a gente chama de mão de cura. Ela tem uma mão, é muito engraçado, você está sentindo mal, ela tem um chá, que ela diz assim, é o chá da vovó. Aí ela dá o chá, você fica bom. Se é indução, se é da... Não sei, mas é a pessoa que quando fala algo para você, se preocupe não, que isso vai dar certo. Com uma serenidade, e acontece. Então, essas pessoas que têm que tá com uma ligação lá, eu digo lá com a mãe África, porque a gente tem essa questão, né, muito próxima, e quem está ligado a isso, está ligado à terra, ligado à natureza, né, ligado a essa questão humana. Então eu digo que termina que a cultura é uma coisa como brincante, né? A questão cultural, uma questão do foguete e tal, mas ela tem também uma ligação com a religiosidade. Ela termina ali trazendo próximo, né? Então, eu digo que eu vou me realizar a minha Oxum, que não participa de nenhuma casa. Então, é nesse momento da brincadeira, nesse momento que eu saio numa coisa que eu consigo reverenciar essa Oxum, que eu não consigo fazer dentro de um terreiro. Mas aí eu reverencio ela a partir dessa boneca
como um símbolo máximo dessa religiosidade, desse culto, dessa cultura, né? E também do lado alegre, né? Do carnaval, da brincadeira, da alegria, do colorido, do brilhante, que é a parte bonita do carnaval. Sim. Nossa, a gente, né, começou aqui esse papo, eu não pensava que a gente fosse tão profundamente, né? Eu tô feliz com essa nossa conversa, porque, né, a gente está indo assim na sua alma, né, Irani, pensando, né, como você se vê, como você, né, se insere no contexto, né? Bonito, obrigada por estar partilhando aí com a gente essa sua vivência. Sim. E de como tudo isso é um alinhavo, né? E você vai falando e tudo vai fazendo sentido, né? Porque você falou, quando você descreveu aí, eu disse, não, ela está falando dela também. Você disse, é uma ligação com a natureza, uma ligação... porque isso é você também, né? E não é à toa que você está nesse lugar e você foi escolhida. Exatamente. Essa é a beleza da religião de matriz africana, é você estar contida nesse universo, né? Você não é algo diferente, não está tão distante de você. Então você está próximo ao orixá, porque o orixá é algo muito vivo, né? É a pedra, é a água do rio, é a cachoeira, é o mar, né? É o vento, que quando você diz isso, o vento forte é o vento de Oiá. É quando você vê um trovão, você vê um relâmpago, você diz, Xangô tá bravo, né? Então, é você sentir que esse sagrado, ele está no que você pode ver, né? Porque às vezes o sagrado fica tão distante da gente e que a gente às vezes não consegue, a gente até cultua, até a gente referencia esse sagrado, mas ele é tão distante, ele é algo tão, assim, você parece tão pequenininho perante a esse sagrado. E aí, E uma com o coisa... candomblé, tem diferença. Que você está próximo, você está vivenciando esse orixá. O sagrado E o que você está falando, né? isso, exatamente isso, porque a gente está tão distante, a gente se distanciou tanto do sagrado e que a gente não vê que o sagrado está em todo lugar, Sim. né? Inclusive dentro da gente, né? Isso, inclusive dentro da gente. Principalmente, né? Pois é, principalmente. Então, realmente, assim, a gente, eu pensei, né, quando a gente botou história e tradição, porque é isso, porque a gente está falando dessa tradição e como a gente tem perdido hoje em dia, nos últimos, nessa questão do que é sacro mesmo, do que é sagrado, como se o sagrado tivesse, sei lá, uma coisa bem longe, e não Exatamente. com a gente o tempo todo, né? O quanto a gente separou isso, e eu acho que por isso que tem tanta gente perdida, e tanto, né? Quanto mais a gente está com esse sagrado interno, a gente vê o sagrado externo também e vice-versa. Né? Que foi exatamente isso que eu vi aí, você falando aí, eu pensando você lá na hora que você está, e que você disse, né, eu só ouço a batida do tambor, aquele é o momento sagrado. Sim, Aí é justamente o momento que eu estou com maior ligação com a minha orixá, né? E que eu não estou durante o ano todo, mas naquele momento eu estou junto dela. Ela está em mim, né? Contida naquela boneca, na representação. Sim. E eu acho o mais engraçado que quando você falou uma coisa assim, que me fez pensar uma coisa. De como a gente tem algumas... a gente não vem para a Terra para qualquer coisa. A gente não veio por um acaso, né? A gente sempre tem uns destinos e a gente às vezes não sabe e não tem noção do que a gente veio fazer aqui na Terra, né? Então, o engraçado é que quando eu trabalho com criança, eu tento trazer essa cultura para próximo delas. Então, sempre que eu tenho oportunidade, nos lugares que eu estou, eu trago a história, né, principalmente a história de África, então, dos povos africanos, assim, para compensar tudo que a gente desconhece, né, desse continente. E tento também trazer a cultura nossa popular, né? Então, eu sempre estou levando maracatu para a escola, na creche que eu trabalho. Levo maracatu, levo alguma outra coisa, trago a contação de história ancestral. Eu todo ano participo de um evento aqui em Recife, chamado Ninar nos Terreiros. Não sei se vocês já ouviram falar. Que acontece na Semana do Bebê. E aí
todas as edições, já deve estar na 6ª ou 7ª, a gente conta história nos terreiros de candomblé. Então, escolhido alguns terreiros e alguns contadores de histórias vão até os terreiros contar histórias para as crianças e bebês dessas comunidades. E aí, eu normalmente trago as histórias dos orixás para os lugares que eu vou e tento trazer esses orixás enquanto crianças. Então, eu conto a história dos orixás, as lendas, os mitos, né? E trago ela em formato de criança. Então, a história da Oxum, conto a história da Nanjá. Cortou, eu não ouvi. Você conseguiu, tá me conseguindo me ouvir agora melhor? Irani? Oi? Agora voltou. Você estava falando dos orixás enquanto crianças. Isso. Então, quando eu vou contar a história nos terreiros, né, nos ensinar nos terreiros, eu sempre trago as histórias contra os orixás enquanto criança. Então, essa criança que vê lá no seu dia a dia, os seus pais, né, cultuando os orixás vindo em terra, na figura das pessoas, né? E aí eu trago essas crianças como uma possibilidade também de vê-las enquanto uma criança, enquanto elas, né? Para elas poderem se ver, que é aquela história que você falou, da identidade. Da mesma forma que eu faço isso com essas crianças, ou nas minhas crianças da creche, eu trago também na faculdade. Então, na faculdade eu tento trazer dentro das minhas disciplinas, às vezes são disciplinas diversas, eu trabalho às vezes com currículo, estou trabalhando com educação infantil, eu sempre trago a temática negra para poder quebrar, até porque a gente tem um número muito grande de pedagogos hoje de formação, pessoas de religiões cristãs. Um grande número de pessoas, mulheres, principalmente cristãs. Então, e a gente tem um público diverso nas nossas salas de aula. Então, é necessário que essas pessoas elas tenham menos medo de ver um contegrum no braço de um jovem, né? De ver alguém que está com a conta do seu orixá, porque está de preceito, ou está de roupa branca porque é o dia de Oxalá. Então, para que a gente possa quebrar, então, nos lugares que eu vou, eu tento quebrar essas amarras, de alguma forma, trazendo dentro da questão prática, né, pedagógica, né, de respeito, de visibilidade, de que isso não tem que ter medo, que a gente precisa entender, que a gente precisa compreender, que a gente precisa aceitar, e que a história é do outro, e que a gente precisa respeitar. Queridos, nós temos, só te interrompendo um pouquinho, nós temos mais 5 minutos, né? Para o nosso final aí, tá? Só para uma conversa rápida. A gente pensa que é muito tempo, mas quando vê, já passou. Passa muito rápido, é sempre assim, viu, Irani? Isso, mas por isso que eu perguntei se era a mesma pessoa, eram mulheres diferentes, mas aí quando você fala agora, não, eu levo as histórias lá para as crianças, e levo as histórias, até eu trabalho com história também o tempo todo, ouço histórias porque eu sou psicóloga, conto histórias, né? Então, assim, eu acho que quanto isso, e aí quando você falou, não, eu levo para a faculdade, eu disse, ela está lendo, as crianças, os adultos, as crianças dos adultos estão lá escutando as histórias também. Porque a gente tem que trazer, e aí eu acho que essa coisa, voltando ao sagrado. A criança é o que a gente tem dentro da gente de mais sagrado. Então, quando você faz, no fim das contas, as 3 iranis, que são a mesma mulher, ela está trabalhando com esse sagrado de cada um. Você está contando a história, está trabalhando lá na escola com as crianças, naquela, fazendo com que esse sagrado fique vivo, e vai para a cabeleireira, que está trazendo também isso de volta, né? Porque eu acho que quando a gente olha para si própria, e Silvia falou, a questão do espelho e tal, a gente está olhando para o que é sagrado, que a gente esquece o quanto a gente é sagrado, né? Enquanto a gente se banalizam a gente como mulher, principalmente. E você vai para a faculdade, você continua fazendo, né? Aparentemente são formas diferentes, mas no fundo você está trabalhando
A sua missão é a mesma. É um Oxum mesmo essa mulher, viu? Então, esse foi o arremate que eu fiz de Irani, assim, agora, da missão de Irani. Talvez de fazer essa manutenção da cultura também, né? Fazer essa manutenção e trazer com alegria. Porque às vezes você trazer essa cultura, às vezes é algo muito pesado, sério demais. Apesar de brincar, mas termina sendo um pouco muito sério. E aí quando a gente traz isso com um pouco mais de leveza, com contar história, conversar, como a gente está aqui conversando, é algo tão agradável, tão legal. Então eu tento trazer isso para todos os lugares que eu vou. Então, quando eu estou trabalhando no cabelo de alguém, eu não só estou mexendo no cabelo. Eu estou mexendo também com essa pessoa, quando eu a escuto, abrindo os ouvidos para a história dessa mulher, para a história dessa pessoa, por que ela quer mudar, por que isso. Então, eu vou, todo lugar eu estou ouvindo essa história e estou contando essa história, como você falou. Essa questão mesmo de psicóloga, a gente termina sendo um pouquinho, mesmo sem nenhum tipo de formação, porque a gente está todo o tempo fazendo essa costura, né? Contando, ouvindo, né? Tentando fazer com que as pessoas se enxerguem, né? E como a gente, acho que, resumindo tudo, esse sagrado está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de cada uma das pessoas que estão aqui, porque não é uma igreja, não é um templo, não é o terreiro, não é nada disso. Isso só um lugar para que as pessoas possam se encontrar e pedir o que é sagrado. Porque o que é importante mesmo, na verdade, é o que está dentro de mim e o que está dentro de você. Esse que é o sagrado, esse que é a parte, vou dizer, religiosa da nossa vida. Então, não adianta você ir para um templo, ir para uma igreja, quando você pratica, né, essa alegria, essa bondade, essa escuta, essa fraternidade. Está em mim, está em você. E nós somos sagrados. Oi. Irani? Oi. Agora falhou. Agora falhou. Falhou. Não, mas eu entendi que não adianta a gente ir para lugar nenhum se a gente não pratica dentro da gente, né? Resumindo tudo, é exatamente isso, né? Eu vou te agradecer muito, porque eu ainda vou anotar um monte de coisa aqui. Eu vou chamar ela para outra coisa, porque a gente acabou não falando da questão do carnaval que a gente tinha conversado antes, né? Porque eu acho que é importante também, para mim, quando eu pensei, né, nessa conversa, foi muito mais na importância da tradição, mas você trouxe mais do que isso, você trouxe esse retorno ao sagrado, né, que está dentro da gente, que a gente precisa olhar, né? E é isso nas pequenas coisas. Então, sim, eu te agradeço muito por isso, muito, né? Foi maravilhoso, né? A Renata ativou o vídeo. Ela deu uma... Então, assim, só para dizer quem está aqui, que depois a gente vai baixar esse vídeo, vai colocar lá também no canal do YouTube, para quem quiser assistir essa conversa maravilhosa, vai ficar aqui também no Instagram, né? Mas vai estar lá no repositório da gente no canal do YouTube. Então é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, viu? Aí, mamãe Oxum, né? Só ela para nos ajudar. Inclusive, porque você está a própria, né? Está a própria. Sempre os brilhos. No seu brilho, sim. E aí, isso, aí eu falei isso só para fechar, que é o seu brilho que está, não é a roupa, né? A roupa é só o que traz, é o que está por dentro, que é o brilho. Muita gratidão. Beijo. De verdade. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, por falar um pouquinho de mim e um pouquinho dessa brincante. Sim, a gente faz todo mês. A gente vai arrumar outro assunto para trazer você, não se preocupe. Tá bom. Gratidão. Beijo, Irani. Tchau para todo mundo que está aqui. Tchau, gente. Obrigada a todos.
Tchau. Beijo.